Você já parou para pensar como seria sua vida se nada pudesse te tirar do sério? Imagine atravessar os altos e baixos do dia a dia com uma calma inabalável, onde nada externo tem o poder de abalar sua paz interior. No estoicismo, isso é mais do que uma teoria. É uma prática que pode transformar sua vida. E hoje, vamos explorar como a habilidade de permanecer inabalável diante dos desafios pode ser o segredo para uma existência mais plena, serena e verdadeiramente poderosa. Cada novo dia é uma oportunidade para fortalecer sua mente e caminhar em direção à vida que você de fato deseja. A verdadeira força está em aprender a controlar suas reações e não em tentar controlar o que está fora de você. Quanto mais você treina sua mente para permanecer firme em meio ao caos, mais próximo você fica de conquistar a liberdade e a paz que tanto busca. Além disso, vamos mergulhar em 12 princípios estoicos que têm o poder de iniciar uma revolução imediata na sua vida. Prepare-se para descobrir como esses ensinamentos podem te transformar em um novo você. Alguém mais forte, resiliente e imperturbável. Essa é sua chance de dar o próximo passo rumo à vida que você sempre sonhou. Já se perguntou como seria a sua vida se parasse de dar tanta importância às bobagens que te incomodam diariamente? Aqueles comentários fora de lugar, olhares desconfortáveis ou atitudes que te tiram do sério. E se eu te dissesse que você pode treinar-se para que nada disso te afete? Não, não é magia nem superpoder, é pura filosofia estoica. Imagine por um momento como seria enfrentar qualquer situação sem perder a calma, sem deixar que nada nem ninguém te tire do seu centro. Parece bom, não é? Pois é possível. No vídeo de hoje vou te contar como fazer isso, graças aos 11 passos que vou te indicar a seguir. Não perca o número 11, porque no final do dia, quem tem o controle é você. E só você decide se algo merece estragar o seu dia ou se vai simplesmente agir como se nada te incomodasse. Pronto para a mudança? Mas antes de começar, se você acha esses vídeos valiosos, por favor, inscreva-se e clique no sino para se manter atualizado. Lembre-se de não perder nenhum segredo, pois algum deles pode ser a mudança que você busca na sua vida. Vamos começar. 1. Pratica a empatia. Alguma vez você já se encontrou em uma conversa onde alguém parece estar lançando bolas de fogo ao seu redor e se perguntou: o que diabos está acontecendo aqui? Pois bem, aqui está você, tentando navegar por um mar turbulento de emoções e reações alheias, enquanto se mantém à tona como um nadador desajeitado no meio de um tsunami. A empatia, essa habilidade mágica que quase todos dizem praticar, mas poucos realmente dominam, pode ser seu salva-vidas no meio da tempestade emocional. Vamos direto ao ponto. Imagine que você está em uma festa e alguém que claramente bebeu demais decide descarregar sua frustração em você porque se sentiu excluído em uma conversa que nem sequer lhe diz respeito. Em vez de responder com um ataque, uma opção é adotar uma atitude estoica. Haja como se nada te incomodasse e use a empatia para entender de onde vem a raiva dessa pessoa. Esta é uma habilidade mais sutil do que simplesmente enfrentar o conflito. É como se você pausasse o drama e decidisse observá-lo de uma distância segura. Te garanto que não é fácil, mas é uma arte que vale a pena aperfeiçoar. Então, como se pratica essa empatia na vida diária? Bem, primeiro você deve parar de pensar que o mundo gira ao seu redor. Sim, é um golpe baixo para o seu ego, mas é necessário. Quando alguém age de forma irritada ou desagradável, é tentador pensar que se trata de um ataque pessoal, mas muitas vezes essa pessoa está lidando com seus próprios monstros. O comportamento dela pode ser resultado de um dia ruim, problemas pessoais ou até mesmo um simples desajuste emocional que não tem nada a ver com você. Aqui está a parte interessante. Em vez de encarar isso como um insulto pessoal, você pode tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Pergunte-se o que poderia estar acontecendo na vida dela que a faça reagir assim. Talvez ela tenha tido um dia horrível, talvez esteja cansada, ou talvez apenas esteja procurando alguém para desabafar. Isso não é um convite para deixar que te pisem, mas sim para reconhecer que, na maioria das vezes, o comportamento dos outros não está relacionado a você. Como quando a água de uma onda te empurra com força e você decide nadar em vez de lutar contra ela, aplicar a empatia te permite flutuar sobre o caos emocional sem deixar que te arraste. É um enfoque que não só te protege de perder a calma, mas também pode ajudar a desativar tensões e abrir portas para uma comunicação mais efetiva e respeitosa. A filosofia estoica,
que nos ensina a manter a serenidade diante da adversidade, encaixa-se perfeitamente aqui. Para colocá-la em prática, comece ouvindo ativamente. Não se trata apenas de ouvir as palavras, mas de captar as emoções subjacentes. Em seguida, responda de uma maneira que demonstre que você entendeu a perspectiva do outro e não que está apenas esperando sua vez de falar. Às vezes, um simples "entendo como você se sente" pode desativar uma situação tensa e abrir um canal de comunicação mais saudável. A empatia não é uma solução mágica para todos os problemas, mas pode ser uma poderosa aliada em sua vida diária. Ao praticá-la, você não apenas se torna mais compreensivo, mas também mais resiliente diante das tempestades emocionais. Então, da próxima vez que enfrentar uma avalanche de emoções alheias, lembre-se de que nadar com calma é sempre uma opção melhor do que se afogar no caos. Aprenda isso, meu amigo. A verdadeira sabedoria não está em evitar as tempestades, mas em aprender a navegá-las sem perder o equilíbrio. 2. Pratique a aceitação. Bem, então prepare sua mente, porque vou te apresentar uma lição que muitas vezes esquecemos em meio às nossas vidas aceleradas e sobrecarregadas. E não estou falando da última tendência de autocuidado ou daquela nova dieta que promete te fazer sentir como um super-herói. Estou falando de algo muito mais profundo: desenvolver uma mentalidade de aceitação. Sim, você ouviu bem, aceitação. Mas não se preocupe, não vou te dar uma palestra filosófica que só aqueles que passam horas lendo os estoicos entendem. Vamos desmembrar isso de uma forma que até o seu gato poderia entender. Imagine que sua vida é como um grande palco de teatro. Você é o ator principal, mas aqui vem a parte complicada. Você não pode controlar o roteiro que te deram, muito menos as atuações dos atores coadjuvantes. Eles podem fazer o que quiserem, desde te interromper até esquecer suas falas. Soa familiar? Pois bem, a chave está em como você decide reagir a essas surpresas inesperadas. Muitas vezes passamos mais tempo tentando mudar o que não podemos controlar do que aceitando o que simplesmente não está em nossas mãos. Por exemplo, você já percebeu quantas vezes fica com raiva por causa da atitude de outras pessoas? É como tentar parar a chuva com um guarda-chuva quebrado. Aceitar que você não pode controlar os pensamentos ou as ações dos outros é o primeiro passo para encontrar a paz mental. Às vezes, é melhor lembrar a sabedoria dos estoicos, que nos ensinam que a verdadeira força reside em como escolhemos responder ao que nos acontece. Primeiro, pare. Respire. Sim, sei que é mais fácil falar do que fazer, mas uma respiração profunda pode ser seu melhor aliado. Depois, reflita sobre o seguinte: realmente faz sentido perder o sono por algo que você não pode mudar? A resposta, surpreendentemente, é não. A única coisa que você pode controlar é sua própria reação. Aqui estão alguns truques para te ajudar a manter a calma. Visualize um escudo de tranquilidade. Imagine que você carrega um escudo invisível que te protege das críticas e do estresse que você não pode controlar. Sempre que sentir que algo te incomoda, lembre-se de que esse escudo te ajuda a filtrar as irritações e a se concentrar no que realmente importa. Haja como se nada te incomodasse. Esse truque é mais eficaz do que parece. Quando alguém te tirar do sério, faça um esforço consciente para agir como se a atitude dessa pessoa não tivesse impacto em você. Pode soar como uma atuação, mas com o tempo essa atitude se tornará uma segunda natureza. Faça uma pausa e sorria. Embora no início pareça forçado, sorrir genuinamente quando você está em uma situação estressante pode enganar seu cérebro para liberar endorfinas, as hormonas da felicidade. Experimente fazer isso e verá como, aos poucos, você começa a lidar melhor com esses momentos incômodos. Aceitar que você não pode controlar o que acontece ao seu redor é libertador. É como parar de lutar contra uma tempestade e aprender a dançar na chuva. Isso te permitirá focar no que realmente pode mudar: suas próprias reações. Então, da próxima vez que alguém tentar tirar o pior de você, respire fundo, sorria e lembre-se de que você tem o poder de decidir como responder. Afinal, o verdadeiro controle está na sua mente, não no caos externo. Como diz um sábio provérbio estoico, a verdadeira força não está em mudar o mundo, mas em mudar a maneira como você o vê. 3. Cultive a paciência. Alguma vez você já percebeu como pequenas faíscas podem incendiar uma floresta? Não estou falando de um incêndio florestal literal, mas daqueles pequenos desentendimentos ou comentários que podem desencadear uma grande tempestade em sua vida. Parece que todos temos um botão invisível que, quando pressionado,
nos transforma em especialistas na arte de reagir imediatamente. Mas e se eu te dissesse que a paciência pode ser seu superpoder oculto? Imagine que você está em uma conversa acalorada, como se estivesse em um duelo de espadas verbais. A outra pessoa lança uma frase que poderia facilmente fazer seu temperamento explodir como uma panela de pressão. Mas em vez de atacar, você decide se dar um momento para respirar, quase como se fosse um mestre zen no meio de uma tempestade. O resultado? O desentendimento se desinfla e você mantém sua compostura. Parece magia, mas na verdade é filosofia estoica. A paciência é esse músculo que raramente exercitamos em nossas vidas agitadas. Estamos acostumados a reagir instantaneamente, como se cada pequeno desafio fosse uma emergência nacional. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, esses pequenos comentários ou mal-entendidos não são o fim do mundo. Se você tem a habilidade de se dar um momento para respirar e pensar antes de responder, pode evitar que uma faísca se transforme em um incêndio florestal. Então, como cultivar essa paciência prodigiosa? Primeiro, você deve lembrar que nem todo comentário ou ação merece uma resposta imediata. É como se você tivesse um botão de pausa na sua vida que pode pressionar. Em vez de se lançar ao ataque, você pode começar praticando a respiração consciente. Quando sentir que sua paciência está se esgotando, respire profundamente e conte até 10. É surpreendente como um simples exercício pode mudar sua perspectiva. Outra técnica é imaginar que você é um ator em uma peça de teatro. Suas emoções e reações fazem parte do seu papel, mas você decide como interpretá-las. Haja como se nada te incomodasse. Não porque você não se importa, mas porque está escolhendo sua resposta em vez de deixar que as emoções te arrastem. É uma maneira elegante de manter a calma e evitar que pequenos problemas se transformem em grandes crises. Além disso, adotar uma mentalidade estoica pode ser de grande ajuda. A filosofia estoica ensina que devemos nos concentrar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos mudar. Em vez de se apegar a cada palavra dolorosa ou mal-entendido, aceite que às vezes a melhor resposta é não responder. Isso não significa que você deve se tornar um robô sem emoções, mas sim que está escolhendo como gerenciar suas reações de uma forma que favoreça seu bem-estar. Lembre-se de que todos estamos no mesmo barco navegando pelas tempestades da vida. A paciência é como um colete salva-vidas. Ela te mantém à tona quando as ondas da frustração tentam te afundar. Então, da próxima vez que enfrentar um desentendimento ou comentário desagradável, lembre-se de que seu superpoder é a paciência. Use-o sabiamente e verá como as tempestades se acalmam muito mais rápido. Como dizia Carl Jung, a paciência não é a habilidade de esperar, mas a capacidade de manter a calma enquanto você espera. 4. Trabalhe sua autoestima. Vamos falar sobre algo fundamental, mas frequentemente mal compreendido: a autoestima. Mas não me interprete mal. Não vamos nos afundar em um mar de frases motivacionais vazias. Em vez disso, vamos descobrir como você pode fortalecer sua autoestima para que as opiniões alheias não te afetem tanto. Prepare-se para deixar para trás essa dependência da aprovação externa e aprender a agir como se nada te incomodasse, porque acredite, isso pode ser mais libertador do que você imagina. Imagine que sua autoestima é como uma bicicleta. Quando a confiança está bem ajustada, a bicicleta se move com facilidade e você avança sem problemas. Mas quando a autoestima está frágil, a bicicleta balança e, em vez de aproveitar o passeio, você passa o tempo todo preocupado em não cair. E como resolver isso? Não é uma questão de ajustar alguns parafusos. É mais uma questão de atitude e prática. Primeiro, é preciso entender que a aprovação externa é como uma miragem no deserto. À primeira vista parece que vai te dar água, mas no final só te deixa mais sedento. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar as opiniões dos outros, mas podemos controlar nossa reação a elas. Então, em vez de se desesperar por cada comentário negativo ou atitude crítica, comece a trabalhar na sua própria autoaceitação. Pense nela como uma armadura invisível que te protege das flechas da crítica. Um bom truque para fortalecer sua autoestima é praticar a autoafirmação. Isso não significa que você deve se colocar em um pedestal e cantar suas próprias glórias, como se estivesse em um karaokê, mas sim reconhecer e celebrar seus feitos, por menores que sejam. Imagine que cada conquista, cada passo à frente, é uma medalha que você se dá. Com o tempo,
Sua confiança crescerá como um músculo bem treinado. Também é crucial se cercar de pessoas que realmente te valorizam e te apoiam. Elimine de sua vida aqueles amigos ou conhecidos que têm o dom de te fazer sentir como se estivesse constantemente em julgamento. A verdadeira amizade não deve se sentir como uma corrente pesada ao redor do tornozelo, mas como um impulso constante para frente. Outra estratégia é confrontar seus medos. Se você se preocupa com o que pensam de você, talvez seja porque tem medo de mostrar seu verdadeiro eu. Pratique ser autêntico, mesmo que isso signifique se arriscar a críticas. A autenticidade é como um escudo que desvia as flechas, em vez de absorver cada impacto. Quanto mais você se mostra como realmente é, menos poder os comentários negativos terão sobre você. Fortalecer sua autoestima não é um processo da noite para o dia. É uma jornada contínua, como aprender a andar de bicicleta sem cambalear. A chave está em reconhecer que a aprovação dos outros é uma miragem, e que seu valor não está nas mãos de ninguém além das suas. Lembre-se, o que os outros pensam é apenas um eco ressoando em um corredor vazio, enquanto sua confiança é a música de fundo que marca o seu ritmo. Então comece a agir como se nada te incomodasse. Não porque você não se importa, mas porque aprendeu a valorizar o que realmente importa, seu próprio senso de valor. E como sempre, da próxima vez que você enfrentar uma crítica, pense na sua autoestima como essa bicicleta bem ajustada e aproveite o passeio. Como bem dizia Marco Aurélio, seu valor não é medido pelo eco das opiniões alheias, mas pela força da sua própria voz. 5. Desprenda-se do perfeccionismo. Vamos ser sinceros. Vivemos em uma era em que o perfeccionismo quase se tornou uma religião. Se ainda não percebeu isso, te convido a observar como, nas redes sociais, todos parecem ter vidas impecáveis, casas dignas de capa de revista e corpos esculpidos pelos deuses. Mas aqui está o truque. Tudo isso é uma ilusão, tão real quanto um unicórnio em um desfile de moda. Agora vamos falar sobre aquele querido amigo chamado perfeccionismo. Sabe, aquela ideia brilhante de que você precisa ser um super-herói em todas as áreas da sua vida? Te prometo que, se seguir essa lógica, acabará sendo apenas um humano cansado e frustrado. Vamos lá. Não estamos em um filme de super-heróis, mas sim na realidade do dia a dia, onde você acorda, trabalha e volta a dormir. E isso já é bastante, sem a pressão de ser perfeito em cada aspecto. A primeira lição é entender que nem você, nem eu, nem o vizinho ao lado somos perfeitos. É como tentar ajustar uma máquina de café para preparar o expresso perfeito todas as vezes, sem levar em conta que o café também tem seu próprio temperamento. Imagine que a cada dia você tenta preparar aquele café perfeito, só para perceber que sempre há uma pequena imperfeição na bebida, e você está à beira de um colapso por causa disso. Ridículo, não? A filosofia estoica, com toda a sua sabedoria ancestral, nos ensina que o controle total é uma ilusão. Sei que a ideia de ter tudo sob seu controle pode parecer tentadora, mas a realidade é que há fatores externos que você não pode manejar. A vida não é um jogo de simulação onde você pode ajustar todos os parâmetros ao seu gosto. Aceitar isso significa parar de lutar contra o vento. Então, como se livrar dessa tirania da perfeição sem sentir que está abrindo mão dos seus padrões? Comece mudando o foco. Em vez de buscar a perfeição, busque o bom o suficiente. Se seu trabalho está bem feito, sua apresentação está no ponto e seu café está aceitável, isso é uma vitória. Se você se preocupar demais com cada detalhe, estará investindo sua energia em algo que, na melhor das hipóteses, só trará uma breve satisfação. Uma estratégia útil é agir como se nada te incomodasse, não de forma passivo-agressiva, mas no sentido de aprender a soltar as coisas que você não pode controlar. Se algo der errado, em vez de chorar sobre o leite derramado, pergunte a si mesmo: isso é realmente o fim do mundo ou apenas um pequeno contratempo? A diferença entre pessoas que vivem felizes e aquelas que se estressam por cada erro está em como elas lidam com esses pequenos tropeços. O perfeccionismo é como tentar alcançar um horizonte que sempre se afasta. Não faz sentido e só te deixa cansado. Em vez de buscar a perfeição, aceite seus erros e aprenda a navegar com eles. A verdadeira maestria está em saber que, embora você possa aspirar a fazer as coisas bem, não há nada de errado em não ser perfeito. Na verdade, isso é libertador. Então, da próxima vez que se sentir preso no ciclo do perfeccionismo, lembre-se de que a vida não é um concurso de perfeição, mas uma jornada de autocompreensão e adaptação. E no final do dia,
A única perfeição real é a imperfeição. Como bem dizia Oscar Wilde, a perfeição é um mito. A autenticidade é a verdadeira perfeição. 6. Pratique a gratidão. Já parou para pensar em como você se vê no espelho da vida cotidiana? Vamos lá, não me olhe com essa cara de confusão. Sei que às vezes parece que tudo te irrita. Se pensar em quantas vezes já reclamou que o café estava frio ou que o trânsito era um caos, pode se surpreender ao descobrir que poderia estar em um lugar muito melhor se apenas dedicasse um minuto para praticar a gratidão. Sim, aquela mesma coisa que parece tão trivial e ao mesmo tempo tão revolucionária. Vamos falar de gratidão, esse ingrediente mágico que todos esquecemos enquanto nos afogamos em nossas pequenas tempestades pessoais. Imagine por um momento que você é um chefe e está preparando uma refeição deliciosa. O ingrediente secreto é a gratidão, mas em vez de adicioná-lo, você se concentra no fato de que o saleiro está fora do lugar. O que acontece? Se você simplesmente parasse para apreciar o sabor da comida, talvez percebesse que o saleiro não tem tanta importância, afinal. Em outras palavras, quando você se concentra no positivo, como os estoicos nos ensinam, pode transformar uma refeição medíocre em um banquete digno de festa. Agora, sei o que está pensando. Isso soa bem, mas como faço isso na prática? Não se preocupe, porque aqui vão algumas estratégias que podem te salvar de se tornar um personagem de novela dramática. Primeiro, comece seu dia com uma lista de 3 coisas pelas quais você é grato. E não é necessário que sejam grandes conquistas. Pode ser algo tão simples como um café quente ou o fato de que você não pegou o trânsito infernal hoje. Fazer isso ajudará a mudar o foco dos seus pensamentos. E o que antes era uma irritação pode começar a parecer apenas uma anedota. Em segundo lugar, quando se encontrar no meio de uma situação frustrante, lembre-se de respirar e contar até 10. É como se você estivesse fazendo uma pausa no meio de uma partida de tênis para reposicionar a raquete. Em vez de se concentrar no que está te incomodando, tente encontrar algo positivo na situação. Por exemplo, se você está preso em uma reunião interminável, pense em como pode aproveitar esse tempo para refletir ou planejar seu próximo grande projeto na vida. A realidade sempre tem uma forma curiosa de adaptar nossas perspectivas. O que pode parecer um drama monumental no momento muitas vezes acaba sendo apenas uma anedota no grande esquema das coisas. A filosofia estoica, com seu enfoque em aceitar o que não podemos mudar e centrar nossa energia no que podemos controlar, nos lembra que, no final do dia, é nossa atitude que faz a diferença. Portanto, em vez de se deixar levar pelas pequenas irritações e problemas, pratique a gratidão como se fosse um esporte olímpico. Lembre-se de que não se trata de ignorar seus problemas, mas de mudar seu foco para o que realmente importa. A vida se torna muito mais manejável quando você decide que o positivo tem mais peso que o negativo na sua balança emocional. Praticar a gratidão pode parecer tão simples que você pode se perguntar se realmente faz diferença, mas te asseguro que, com o tempo, você transformará seus pequenos obstáculos em simples baches no caminho para uma vida mais plena e satisfatória. Agradeça pelo que você tem, aprecie o que os outros fazem por você e observe como sua perspectiva muda. Como bem diz Marian Rogers, quem agradece pelo pouco encontra abundância em cada canto de sua vida. 7. Mantenha uma comunicação assertiva. Já se encontrou em uma conversa em que, para não causar desconforto, acabou engolindo suas próprias palavras e frustrações? Você não está sozinho. É fácil cair na armadilha de agir como se nada te incomodasse, enquanto por dentro você está fervendo. Esse comportamento pode ter suas raízes na antiga filosofia estoica, mas nem sempre isso é benéfico para você. A realidade é que manter uma comunicação assertiva é muito mais vantajoso do que esconder seus sentimentos por trás de uma fachada de serenidade. Imagine que você está em uma festa e alguém pisa no seu pé com aqueles sapatos pontiagudos que parecem ter sido feitos para torturar seus dedos. Em vez de gritar, você pede educadamente que a pessoa se afaste. Se você se comportou como se nada tivesse te incomodado, é provável que essa pessoa continue pisando em seus pés até o fim da noite. Em vez disso, uma comunicação assertiva permite que você expresse suas necessidades e limites de forma clara, sem necessidade de drama. É verdade que dizer o que pensa nem sempre é fácil. É como tentar dançar um tango sem pisar nos pés do parceiro. Você não quer causar problemas, mas também não quer ser um tapete. É aqui que entra a mágica da comunicação assertiva.
Não se trata de ser rude ou confrontador, mas de encontrar o equilíbrio perfeito entre expressar suas necessidades e respeitar os outros. Pense na comunicação assertiva como uma espécie de GPS emocional. Se você nunca se der ao trabalho de programar seu destino, acabará dando voltas sem rumo. O mesmo acontece se você não for claro sobre o que quer e precisa. A falta de clareza pode provocar mal-entendidos e ressentimentos que se acumulam, como a gordura na cozinha, até que se tornem difíceis de limpar. A chave está em aprender a expressar seus sentimentos e desejos de forma direta, mas com tato. Isso não significa que você deva se tornar o embaixador da honestidade brutal, mas sim que deve encontrar uma maneira de se comunicar que seja sincera e respeitosa. Se algo te incomoda, diga. Se você tem um limite, expresse-o. Não se esconda atrás de uma fachada de tranquilidade enquanto se afoga por dentro. Além disso, manter a calma não deve ser sua única estratégia. Se você se encontrar em uma situação em que sua paciência está se esgotando, é melhor dar um passo atrás e respirar fundo. Lembre-se de que comunicar seus limites não é um ato de confrontação, mas uma forma de proteger seu bem-estar emocional. A filosofia estoica pode te ensinar a lidar com suas emoções, mas isso não significa que você deva ignorá-las. A comunicação assertiva é sua melhor aliada quando se trata de manter relações saudáveis e evitar ressentimentos. Agir como se nada te incomodasse pode parecer uma maneira de evitar conflitos, mas na verdade você está apenas adiando o inevitável acúmulo emocional. Então, da próxima vez que se deparar com uma situação desconfortável, lembre-se de que expressar suas necessidades com clareza e respeito é a melhor forma de evitar mal-entendidos e ressentimentos. Como dizia Nelson Mandela, falar com clareza é o primeiro sinal de respeito por si mesmo e pelos outros. 8. Utilize o sentido de humor. O sentido de humor, esse pequeno grande superpoder que temos, mas que às vezes deixamos esquecido na gaveta, junto com as resoluções de ano novo. A vida, com todas as suas surpresas, pode ser um caos imprevisível. Reuniões intermináveis, problemas inesperados e, claro, a eterna luta com impressoras que nunca cooperam. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que a chave para sobreviver a esse turbilhão é algo tão simples quanto rir de si mesmo? Vou ser claro. Se você está esperando que a vida se torne um mar de tranquilidade, vai ter uma decepção monumental. A vida é como uma montanha-russa sem freios, imprevisível, rápida e às vezes aterrorizante. A filosofia estoica, com toda a sua sabedoria ancestral, nos ensina que não podemos controlar o caos externo, mas podemos decidir como reagir a ele. É aqui que entra o humor, esse antídoto mágico que reduz a tensão e coloca as coisas em perspectiva. Imagine que você está no meio de uma situação extremamente desconfortável. Suponha que você acidentalmente tenha adormecido em uma reunião importante. E agora todos te olham como se você tivesse ganhado o prêmio de maior falta de respeito. Você pode sentir o calor nas suas bochechas, mas em vez de se afundar na vergonha, poderia levantar uma sobrancelha, sorrir e dizer algo como: "Parece que meu subconsciente também estava entediado." A risada, mesmo que seja desconfortável no início, pode quebrar o gelo e transformar a tensão em algo muito mais manejável. Esse enfoque não só alivia a tensão imediata, mas também te lembra que, no grande esquema das coisas, os contratempos do dia a dia não são o fim do mundo. Em vez de ser o protagonista de um drama épico, você se torna o herói de uma comédia leve. Então por que não aproveitar isso? Quando as coisas ficarem difíceis, adote o papel de um narrador humorístico na sua própria vida. A capacidade de rir de si mesmo não só alivia o ambiente, mas também ajuda a manter a calma e evita que os problemas cresçam desnecessariamente. Mas claro, nem todo mundo nasce com um senso de humor afiado. Se você sente que o humor não é seu forte, não se preocupe, isso pode ser treinado. Comece observando como você reage às pequenas irritações do dia a dia. Quando alguém te interrompe, em vez de lançar um olhar mortal, experimente sorrir e dizer a si mesmo: "Aqui estamos, enfrentando mais um episódio da minha série de desastres pessoais." Você pode começar a desativar o potencial estresse das situações. Em suma, rir das situações difíceis e de si mesmo não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência emocional. Como diz a filosofia estoica, não podemos sempre controlar o que acontece, mas podemos decidir como enfrentá-lo. Então, da próxima vez que se encontrar no meio de um enrosco, lembre-se:
Um pouco de humor pode ser o melhor aliado para transformar a tensão em algo mais leve e manejável. Guarde isso. O melhor antídoto para o estresse é uma boa risada, porque no final, a vida é sobre aproveitar a jornada, não se perder no trânsito. 9. Aceite a impermanência. Já percebeu como é complicado viver com a sensação de que tudo te incomoda? É como se você estivesse preso em um filme de suspense, onde cada pequeno incidente parece uma catástrofe iminente. A boa notícia é que, se continuar lendo, você pode estar prestes a descobrir como mudar de canal. Primeiro, vamos falar sobre a impermanência. Essa palavra soa muito filosófica e profunda, mas na verdade é bastante simples. Tudo na vida muda e nada permanece igual para sempre. As situações que te fazem franzir a testa hoje, os problemas que te tiram o sono, amanhã podem ser apenas uma lembrança vaga. Em termos mais coloquiais, é como se cada dia fosse um novo episódio de uma série de televisão. E o que acontece no episódio de hoje não necessariamente influencia o próximo. Lembra da última vez que algo te irritou? Pode ter sido algo trivial, como uma mensagem de texto mal interpretada, ou algo maior, como uma discussão no trabalho. Naquele momento você sentiu como se o mundo tivesse desabado, mas no dia seguinte provavelmente nem se lembrava mais disso. A filosofia estoica nos ensina a aceitar que as emoções e as situações são transitórias. Assim, da próxima vez que algo te incomodar, tente pensar nisso como uma nuvem passageira. Ela não fica para sempre, apenas passa. Agora, vamos a uma técnica prática para lidar com essas emoções temporárias. Imagine que você tem um controle remoto com um botão de ignorar para esses pequenos inconvenientes. Quando algo te irritar, em vez de se concentrar nisso, simplesmente pressione o botão mentalmente e mude de canal. Talvez você não possa controlar o que acontece ao seu redor, mas pode decidir quanto poder dá a esses problemas. Não se trata de ignorar questões importantes, mas de aprender a não deixar que cada pequeno tropeço te desvie do seu caminho. Outra estratégia é a perspectiva do futuro. Pergunte a si mesmo: isso que está me incomodando hoje será relevante daqui a uma semana, um mês ou um ano? Se a resposta for não, então talvez não valha a pena perder tempo e energia com isso. Ao adotar essa perspectiva, você pode começar a ver os problemas sob uma luz mais objetiva, dando a si mesmo a oportunidade de se concentrar no que realmente importa. Aceitar a impermanência das coisas não só te ajudará a manter a serenidade, mas também permitirá que você veja a vida com um pouco mais de humor. Deixe que as pequenas irritações sejam apenas isso. Pequenas. No final do dia, o que te incomoda hoje provavelmente será uma piada privada para o seu eu do futuro. Então, se sentir que está se deixando levar pelo drama do cotidiano, lembre-se de que você é o protagonista de uma história que está em constante mudança, e você tem o poder de decidir como interpretá-la. Grave isso na mente. A vida é como uma série de televisão. Se você não gostar do episódio de hoje, basta esperar pelo próximo. 10. Pratique a atenção plena. Alguma vez já se sentiu como um vulcão em erupção no meio de uma reunião social? Aquele momento em que alguém diz algo que te incendeia por dentro e você está a ponto de lançar uma lava de comentários, mas decide manter a calma? É fascinante, não é? Como se você fosse um mestre zen em um filme de ação. A chave para esse equilíbrio milagroso é o que os estoicos poderiam chamar de atenção plena. Mas fique tranquilo, você não precisa de um mandala ou de uma sessão de meditação de 2 horas para aplicá-la. A atenção plena, em termos simples, significa estar presente no momento, sem deixar que seus pensamentos te levem a um beco sem saída de ruminâncias e reações exageradas. Imagine que você está em um tipo de videogame, onde em vez de estar no modo automático e reagir impulsivamente, você tem um controle remoto que te permite pausar, refletir e então agir. A vida social, com seus comentários inesperados e momentos desconfortáveis, pode ser o campo de batalha perfeito para praticar essa habilidade. Então, se alguma vez você se sentiu como uma panela de pressão prestes a explodir, continue lendo. Primeiro, vamos focar na essência da atenção plena. É como se você tivesse uma lupa mágica que te permite observar seus pensamentos e emoções sem se deixar levar por eles. Em vez de reagir imediatamente a um comentário ofensivo, você se dá um momento para avaliar a situação. Essa pausa te dá o espaço necessário para escolher uma resposta mais medida e menos impulsiva. Por exemplo, se alguém em um jantar faz um comentário que te incomoda, em vez de reagir imediatamente e dizer algo de que você poderia se arrepender,
Você pode fazer uma pausa, respirar fundo e decidir como responder com calma. Agora não se trata de ignorar o problema ou fingir que nada te afeta, mas de não deixar que suas emoções te controlem e te levem a uma reação desproporcional. É como se você estivesse em uma pista de dança e, em vez de se deixar levar pela música de qualquer jeito, escolhesse seus passos com atenção e propósito. Você pode praticar isso com pequenas técnicas diárias. Por exemplo, antes de responder a uma mensagem ou comentário, pode contar até 10, tomar uma respiração profunda ou até mesmo visualizar uma cena que te acalme. Uma técnica útil é imaginar que sua mente é um lago tranquilo e que cada pensamento perturbador é uma pedra lançada na água. Em vez de deixar que as ondas se expandam e se multipliquem, visualize como o lago volta à calma após cada impacto. Esse exercício pode te ajudar a manter a serenidade e evitar reações exageradas. Em essência, a atenção plena não é um truque mágico nem uma solução instantânea, mas uma prática constante. Ao se concentrar no presente e não deixar que suas emoções governem seu comportamento, você pode encontrar um equilíbrio que te permita agir com calma e reflexão em situações sociais. Então, da próxima vez que enfrentar um comentário irritante ou uma situação desconfortável, lembre-se de que você tem o poder de decidir como responder. Afinal, como diria um antigo filósofo estoico, a verdadeira fortaleza está na calma que você consegue manter enquanto o mundo balança ao seu redor. Como bem disse Epicteto, o verdadeiro poder está na capacidade de não deixar que as ondas de suas emoções afoguem sua mente. 11. Rodeie-se de pessoas positivas. Imagine por um momento que você está em um campo de flores sob um céu azul radiante. Tudo parece perfeito até que alguém começa a lançar pedras e a te dizer o que fazer com cada uma delas. Agora imagine que essas pedras são as pequenas irritações da vida cotidiana e que, em vez de reagir com irritação, você decide construir um castelo com elas. Pode parecer um pouco absurdo, mas há uma lição nisso que pode ser útil. Rodeie-se de pessoas positivas. À primeira vista, esse conselho pode parecer tirado de um manual de autoajuda barato, mas, na verdade, é algo mais profundo. A filosofia estoica nos ensina que o ambiente que escolhemos tem um impacto significativo em nossa maneira de viver. Assim como uma planta precisa de um bom solo para crescer saudável, nós precisamos de um ambiente que favoreça nosso bem-estar mental. Pense nisso. Estar rodeado de pessoas que sempre reclamam e veem o copo meio vazio é como estar em uma tempestade constante. Tudo se torna cinza, úmido e francamente deprimente. Em contrapartida, pessoas positivas atuam como o sol em um dia nublado. Elas te ajudam a ver as coisas de uma perspectiva mais otimista, a manter a calma diante dos desafios e a fazer com que os problemas menores não pareçam catástrofes apocalípticas. Claro, isso não significa que você deve se rodear exclusivamente de pessoas que estão sempre sorrindo e dizendo o que você quer ouvir. Não se trata de viver em uma bolha de felicidade, mas de equilibrar as influências negativas com uma boa dose de positivismo. Se você se cerca apenas de pessimistas, inevitavelmente se tornará um deles. Por outro lado, se você encontra e mantém relações com pessoas que têm uma atitude positiva, estará mais preparado para enfrentar as pequenas irritações com um sorriso em vez de um resmungo. Então, como você pode agir como se nada te incomodasse mesmo quando o mundo parece estar contra você? Primeiro, pratique a aceitação. A filosofia estoica sugere que devemos aceitar o que não podemos controlar e nos concentrar no que podemos. Se alguém te disser que o céu é verde, simplesmente sorria e siga em frente. A chave está em não permitir que as opiniões e atitudes dos outros afetem seu estado emocional. Segundo, busque companhia que te eleve. Isso não significa que você deva cortar todos os amigos que têm um lado negativo, mas sim que deve procurar e valorizar mais o tempo que passa com aqueles que trazem luz e energia positiva para a sua vida. Além disso, não se esqueça de investir em relacionamentos que sejam recíprocos e te apoiem da mesma forma que você apoia os outros. Por fim, lembre-se de que você também deve ser uma fonte de positividade para os outros. Se quer estar rodeado de pessoas positivas, comece sendo você mesmo uma pessoa positiva. As boas vibrações são contagiosas. Então ofereça um pouco do seu próprio sol e verá como isso se reflete nos outros. Na próxima vez que se sentir irritado pelas pequenas coisas, pergunte a si mesmo: você está no campo de flores ou no meio de uma tempestade?
Rodeie-se de pessoas que te ajudem a ver o céu azul. E se alguém te lançar pedras, lembre-se de que a melhor resposta para esses problemas menores é construir um castelo de paciência e serenidade. Agir como se nada te incomodasse não é apenas uma questão de atitude, mas também de ambiente. Como bem diz Mário Alonso Puig, o ambiente é o reflexo de como você enfrenta a vida. Sabia que o segredo para transformar os maiores desafios da sua vida nas suas maiores oportunidades pode ter sido descoberto há mais de 2000 anos? Imagine enfrentar as tempestades da vida com uma calma tão poderosa que nada poderia abalar sua paz interior. Parece um superpoder, não é? Bem, isso não é apenas uma fantasia. Esse antigo superpoder é uma filosofia milenar que é tão prática hoje quanto era nos movimentados mercados e nos corredores de mármore da antiguidade. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar todos os aspectos de nossas vidas, temos o poder absoluto sobre como escolhemos reagir. E no mundo de hoje, onde a incerteza parece ser a única certeza, esses ensinamentos podem ser a âncora que todos nós temos procurado. O que você diria se eu lhe dissesse que o estoicismo é mais sobre ação do que sobre pensamento? Trata-se de viver uma vida cheia de propósito e resiliência, independentemente do que a vida lhe apresente. Não se trata de suprimir suas emoções, mas de entendê-las e gerenciá-las para levar uma vida mais plena. Mas como podemos aplicar esses princípios milenares em nossa vida moderna? Como podemos usar a sabedoria estoica para navegar por um mundo em constante mudança e enfrentar os desafios cotidianos com graça e fortaleza? Ao longo deste vídeo, exploraremos essas perguntas e descobriremos como o estoicismo pode ser um guia inestimável em nossa jornada em busca do bem-estar emocional e da realização pessoal. Então, seja você alguém que está lidando com o estresse, enfrentando adversidades ou simplesmente buscando encontrar mais alegria no cotidiano, fique conosco. Hoje vamos nos aprofundar no estoicismo, descobrindo sua sabedoria eterna e revelando como ele pode transformar não apenas a maneira como pensamos, mas também a maneira como vivemos. Se você está ansioso para embarcar nessa jornada de transformação, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir este vídeo. Fique comigo até o final, sem pular nada, porque cada momento deste vídeo é um passo em direção à descoberta da sabedoria estoica que pode mudar sua vida. Lição 1. Focar no que está sob nosso controle. Você já se encontrou preso em um engarrafamento, fervendo de frustração por causa do atraso, ou rolando pelo celular só para se irritar com um comentário negativo que alguém deixou em sua postagem? Isso acontece com os melhores de nós. É quase como se a nossa vida cotidiana estivesse cheia dessas pequenas provas que desafiam nosso humor e nossa paz mental a cada passo. Mas aqui está uma perspectiva revolucionária do mundo do estoicismo que pode transformar toda essa frustração. O estoicismo, essa incrível filosofia que remonta à Grécia e Roma antigas, nos oferece uma ferramenta poderosa: focar no que está sob nosso controle. O grande filósofo estoico Epicteto disse uma vez: "Não é o que te acontece, mas como você reage que importa." Pense nisso por um segundo. O trânsito, o mau tempo, os comentários negativos, tudo isso está fora do nosso controle. Não podemos mudá-los, por mais que queiramos, mas o que podemos mudar é como reagimos a eles. Essa ideia não é apenas sabedoria antiga, também é respaldada pela psicologia moderna. Carl Jung, um gigante no campo da psicologia, afirmou com fama: "Não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser." Isso se alinha perfeitamente com a prática estoica. Trata-se de reconhecer que o único poder real que temos é sobre nossas próprias reações, pensamentos e ações. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Imagine que você está naquele engarrafamento atrasado para uma reunião importante. Você pode passar esse tempo furioso, buzinando e se estressando. Esse princípio estoico de focar no que podemos controlar vai muito além de lidar com o trânsito ou o clima. Ele se aplica aos nossos objetivos pessoais, às nossas reações aos outros e à nossa abordagem diante dos obstáculos da vida. Como nos lembra Marco Aurélio, outro grande estoico: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Então, da próxima vez que você se encontrar abalado por algo fora do seu controle, lembre-se dessas sábias palavras dos nossos amigos estoicos. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, deixe ir. Concentre-se em sua reação, sua mentalidade e suas ações.
Essa simples mudança pode ter um impacto profundo nos seus níveis de estresse e felicidade geral. Não é sempre fácil, mas vale a pena praticar todos os dias. Lembre-se, trata-se de progresso, não de perfeição. E à medida que aprendemos a focar mais no que está sob nosso controle, nos encontraremos não apenas sobrevivendo aos desafios da vida, mas prosperando apesar deles. Lição 2. Abraçando os obstáculos como oportunidades. O estoicismo nos ensina a arte de abraçar os obstáculos como oportunidades. Isso pode soar contraditório, já que a maioria de nós está programada para ver os obstáculos como barreiras ao nosso sucesso e felicidade. No entanto, estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto invertem essa narrativa. Eles nos dizem que quando a vida nos lança uma dificuldade, em vez de perguntar por que eu, Srenia, devemos nos perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade é um divisor de águas. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seus diários pessoais: o impedimento para a ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. O que ele quer dizer é que cada obstáculo, por mais desanimador que seja, não apenas testa nossa resiliência, mas também nos ensina valiosas lições. Trata-se de encontrar o lado positivo em situações difíceis e usá-las para impulsionar nosso crescimento. Essa perspectiva não é apenas uma filosofia antiga. Também é apoiada por pensadores modernos. O famoso psicólogo Carl Jung disse: aquilo que você resiste, persiste. Ao lutar contra os obstáculos, damos mais poder a eles, mas ao aceitá-los e aprender com eles, podemos superá-los. Vamos aprofundar um pouco mais. Imagine que você está enfrentando rejeições em suas candidaturas de emprego. É fácil cair em uma espiral de autocomiseração e dúvida. Mas e se você visse cada rejeição como um feedback? Talvez haja uma habilidade que você precise melhorar ou uma nova estratégia para sua busca de emprego. Essa mudança de perspectiva pode transformar uma série de rejeições em um caminho para o desenvolvimento profissional. Outro exemplo são os conflitos pessoais. Eles são desconfortáveis e estressantes, mas também oferecem a oportunidade de praticar paciência, empatia e habilidades de comunicação. Cada desacordo é uma chance de entender diferentes pontos de vista e aprimorar nossas habilidades de resolução de conflitos. A essência de abraçar os obstáculos como oportunidades está em nos perguntar: o que essa situação pode me ensinar? Em vez de sermos vítimas passivas das circunstâncias, nos tornamos aprendizes ativos e solucionadores de problemas. Isso não significa que enfrentar obstáculos se torna fácil, mas sim que os abordamos com uma mentalidade voltada para o crescimento e o aprendizado. Epicteto disse uma vez: não é o que te acontece, mas como você reage que importa. Esse é o coração do estoicismo. Trata-se de enxergar além da dor ou frustração imediata de um obstáculo e encontrar as lições e oportunidades que ele apresenta. Então, quando você enfrentar um desafio, grande ou pequeno, tente fazer uma pausa e reformular a situação. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte e sábio? Lembre-se, os obstáculos não são apenas barreiras a serem superadas, são oportunidades para crescer. Ao adotar essa mentalidade estoica, podemos navegar pelos altos e baixos da vida com mais graça, resiliência e sabedoria. Lição 3. Vivendo no momento presente. Fala-se muito sobre viver no agora, mas o que isso realmente significa e por que é tão importante viver no momento presente? Trata-se de abraçar e experimentar completamente onde você está neste exato segundo, sem deixar que sua mente se desvie para as preocupações do amanhã ou os arrependimentos de ontem. Trata-se de perceber que a vida, com toda a sua beleza, desafios e surpresas, acontece no agora. Esse conceito não é novo, ele tem sido um pilar da filosofia estoica, ressoando com grandes mentes como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Marco Aurélio disse uma vez: não se prenda ao passado, não sonhe com o futuro, concentre sua mente no presente. Ele entendia que o poder de viver no presente está na sua capacidade de nos ancorar, clareando nossas mentes de distrações e permitindo-nos apreciar a riqueza da vida conforme ela se desenrola. Mas por que é tão difícil permanecer no presente? Nossas mentes estão frequentemente cheias de pensamentos, preocupações sobre o que está por vir ou repetindo coisas que já aconteceram. Esse ruído mental constante nos afasta da beleza e do potencial do aqui e agora.
Como disse o famoso psicólogo Carl Jung, o menor dos acontecimentos com significado vale mais na vida do que o maior dos acontecimentos sem ele. Viver no momento presente dá significado às pequenas experiências cotidianas, enriquecendo nossas vidas além da medida. Aristóteles também falou sobre a importância de estar atento ao presente para alcançar a eudaimonia, ou um estado de felicidade, saúde e prosperidade. Ele acreditava que, ao focarmos no aqui e agora, poderíamos viver uma vida virtuosa, aproveitando ao máximo nossa experiência humana. Então, como podemos praticar viver no presente? Começa com a atenção plena, o ato de prestar atenção ao momento presente sem julgamentos. Quando você come, saboreie cada mordida. Quando caminha, note a sensação do chão sob seus pés. Ouça ativamente quando alguém falar, em vez de planejar o que vai dizer a seguir. Esses simples atos de atenção plena nos trazem de volta ao presente, tornando nossas vidas mais ricas e significativas. Sêneca ofereceu essa sabedoria. A verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Ele entendia que a ansiedade sobre o que está por vir ou o que já passou só serve para diminuir nossa felicidade no agora. Viver no presente não significa ignorar o futuro ou esquecer o passado. Trata-se de encontrar um equilíbrio onde aprendemos com o nosso passado e planejamos nosso futuro, sem permitir que essas atividades consumam nosso presente. Nesse equilíbrio, encontramos paz e satisfação. Lembre-se, cada momento é uma oportunidade para restabelecer e se reencontrar no agora. É no presente que vivemos, amamos e criamos memórias. Portanto, façamos um esforço consciente para estar mais presentes em nossas vidas. Vamos valorizar o agora, porque é neste momento que a vida realmente acontece. Lição 4. Construindo a autodisciplina. Sei que a palavra autodisciplina pode evocar imagens de horários rígidos e uma vida sem diversão, mas vamos remodelar isso juntos. A autodisciplina não se trata de restringir sua vida, mas de se capacitar para tomar decisões que estejam alinhadas com seus valores mais profundos e suas aspirações de longo prazo. Trata-se de escolher o que é certo para você, não o que é fácil no momento. Em essência, construir a autodisciplina é sobre o domínio de si mesmo. Dizer sim às coisas que nos servem e não às coisas que não nos servem, mesmo quando é difícil. A filosofia estoica tem muito a dizer sobre a autodisciplina. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu uma vez: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esta poderosa afirmação destaca a essência da autodisciplina. Trata-se de controlar nossos impulsos, emoções e ações, apesar das tentações e distrações externas que a vida nos apresenta. Sêneca também oferece sabedoria sobre o tema, aconselhando-nos a sermos firmes e a controlar nossos desejos, em vez de sermos controlados por eles. Ele entendia que a verdadeira liberdade vem de dentro, da nossa capacidade de governar a nós mesmos e nossos apetites. Mas por que a autodisciplina é tão crucial? Aristóteles, o antigo filósofo grego, esclarece isso. Ele acreditava que alcançamos a excelência e a virtude por meio do hábito. Ao praticar a autodisciplina, cultivamos hábitos que nos levam ao nosso melhor eu. Não se trata de atos ocasionais de força de vontade, mas de tomar decisões consistentes que reflitam nossos valores e objetivos. A construção da autodisciplina também está ligada à compreensão psicológica moderna. Carl Jung, pioneiro da psicologia, enfatizou a importância de integrar todos os aspectos de nossa personalidade para viver plenamente. Essa integração requer autodisciplina, pois devemos navegar pelos desejos de diferentes partes da nossa psique, escolhendo caminhos que contribuam para nosso bem-estar e crescimento geral. Então, como podemos construir autodisciplina em nossas vidas diárias? Comece com pequenos passos. Escolha uma área na qual você queira melhorar, seja sua dieta, rotina de exercícios ou hábitos de gastos. Estabeleça metas claras e alcançáveis e vá um dia de cada vez. Lembre-se, toda vez que você toma uma decisão que está alinhada com seus objetivos, você está fortalecendo o músculo da autodisciplina. Epicteto nos lembra: nenhuma grande coisa é criada de repente. A autodisciplina é construída por meio de pequenas ações consistentes. Trata-se de progresso, não de perfeição. Cada dia apresenta novas oportunidades para praticar a autodisciplina,
para escolher ações que nos aproximem de quem queremos ser. Construir autodisciplina é uma jornada. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre o que queremos agora e o que mais desejamos a longo prazo. Então vamos nos comprometer juntos nesta jornada, apoiando uns aos outros para escolher o que é certo, não o que é fácil. Lembre-se, no reino da autodisciplina está o caminho para alcançar nossos sonhos e viver uma vida que realmente amamos. Lição 5. Desenvolvendo a resiliência emocional. Quando a vida nos surpreende com desafios, todos sentimos um turbilhão de emoções. Sentir raiva, tristeza ou frustração é uma parte natural de ser humano. Mas aqui está o segredo. Não se trata apenas das emoções que sentimos, mas de como as gerenciamos. É aí que entra a magia da resiliência emocional. A resiliência emocional é como um superpoder que nos permite enfrentar as tempestades da vida com graça e sair mais fortes do outro lado. Trata-se de reconhecer nossas emoções, compreendê-las e depois tomar ações positivas para seguir em frente, em vez de sermos arrastados pela maré dos nossos sentimentos. Os estoicos tinham muito a dizer sobre isso. Por exemplo, Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa visão profunda toca a essência da resiliência emocional. Reconhecer que, embora não possamos controlar o que nos acontece, temos controle sobre como respondemos. Nossas emoções não precisam controlar nossas ações. Sêneca nos ensina que as dificuldades da vida são testes para nosso caráter e resiliência. Ao enfrentarmos nossos sentimentos com compreensão e paciência, podemos nos tornar mais sábios e mais robustos. Mas como desenvolvemos essa resiliência emocional? Tudo começa com o autoconhecimento. Estar consciente de nossas emoções e reações nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. Está tudo bem sentir o que estamos sentindo, mas em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher responder de uma maneira que esteja alinhada com nossos valores e com o nosso bem-estar a longo prazo. Aristóteles falou sobre o meio termo, encontrando o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Esse conceito se aplica maravilhosamente à resiliência emocional, que envolve encontrar uma resposta equilibrada para nossas emoções, sem suprimi-las ou deixá-las nos dominar. Carl Jung, pioneiro da psicologia, enfatizou a importância de integrar todos os aspectos da nossa psique para alcançar a plenitude. Parte desse processo envolve enfrentar nossas emoções, compreendê-las e aprender com elas. Isso está no coração de desenvolver a resiliência emocional. Então, o que você pode fazer quando está no auge de emoções fortes? Primeiro, dê a si mesmo permissão para sentir. Reconheça suas emoções sem julgamento. Depois, dê um passo para trás e tente entender o que desencadeou esses sentimentos. Essa reflexão pode fornecer valiosas perspectivas sobre seus padrões emocionais e gatilhos. Epicteto disse: não é o que te acontece, mas como você reage que importa. Esse é um poderoso lembrete de que nossas reações às nossas emoções podem moldar nossas experiências. Em vez de sermos reativos, podemos escolher responder de uma maneira construtiva e curativa. Desenvolver a resiliência emocional é uma jornada. Isso envolve praticar a atenção plena, o autocuidado e a paciência. Trata-se de construir um conjunto de ferramentas e estratégias de enfrentamento, como escrever em um diário, conversar com um amigo de confiança ou praticar técnicas de relaxamento. O mais importante é tratar-se com bondade e compaixão enquanto você navega pelas suas emoções. A resiliência emocional não significa nunca sentir emoções negativas. Trata-se de aprender a surfar as ondas dessas emoções com graça e sair do outro lado mais forte e mais consciente de si mesmo. Ao desenvolver a resiliência emocional, nos capacitamos para enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade. Lição 6. Focando na excelência pessoal. A excelência pessoal é uma odisseia rumo à autorrealização, um caminho que nos desafia a alcançar o ápice de nosso potencial. Não se trata apenas de acumular conquistas e títulos, mas de um profundo mergulho em nosso interior, onde a melhoria contínua e a autenticidade servem como bússola e mapa. Marco Aurélio, cuja sabedoria ressoa ao longo dos séculos, nos convida a ir além da reflexão e a tomar ações decisivas. Encarnar os valores e princípios que admiramos é a essência da excelência pessoal. Trata-se de viver com integridade, onde cada escolha e cada interação refletem nossa verdade mais profunda. Sêneca, com sua perspicácia penetrante,
Destaca a importância do autodesenvolvimento e da educação contínua na busca pela grandeza. A excelência pessoal não é um destino final, mas um processo evolutivo, uma exploração incessante de nossas capacidades e virtudes. É na forja do caráter que nossa verdadeira grandeza se revela. Epicteto, o estoico pragmático, nos lembra que somos os arquitetos de nossa própria vida. A excelência pessoal reside na capacidade de controlar nossas emoções e ações, na maestria da vontade e do espírito. É uma dança entre o autocontrole e a autenticidade, onde cada passo nos conduz a uma existência mais virtuosa e plena. A excelência pessoal, então, é um compromisso eterno com nós mesmos, um pacto de nunca parar de crescer, aprender e superar desafios. Reconhecemos que a verdadeira grandeza está na qualidade de nosso ser e na profundidade de nossa vida interior. Além disso, a busca pela excelência pessoal envolve o equilíbrio entre o autodescobrimento e a contribuição ao mundo. À medida que nos transformamos na melhor versão de nós mesmos, ficamos mais capacitados para servir e elevar aqueles ao nosso redor. Esse é um ciclo virtuoso, onde o crescimento pessoal se traduz em um impacto positivo na comunidade e no mundo em geral. Em última análise, a excelência pessoal é uma jornada rumo à maestria da vida. É uma arte que se aprimora a cada decisão consciente, a cada ato de bondade e a cada momento de autenticidade. Trata-se de uma busca constante por viver uma vida que não seja apenas boa para nós mesmos, mas que também inspire os outros. Lição 7. Praticando a gratidão. A gratidão é muito mais do que um simples agradecimento. É uma prática poderosa que pode transformar nossa percepção da vida. Essa habilidade nos ensina a valorizar o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. Especialmente em dias difíceis, a gratidão pode ser uma luz que ilumina o positivo, convertendo desafios em oportunidades para encontrar alegria e satisfação nas pequenas maravilhas do cotidiano. Os estoicos, mestres da sabedoria atemporal, destacaram a importância vital da gratidão. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos incita a iniciar cada dia refletindo sobre o precioso presente que é a vida. A capacidade de respirar, pensar, desfrutar e amar são tesouros que muitas vezes tomamos como garantidos, mas são a base de uma vida plena e cheia de gratidão. Sêneca, outro pilar do estoicismo, nos adverte sobre cair na armadilha da avidez. Essa constante busca por mais que nos afasta da verdadeira satisfação. Ele nos incentiva a olhar ao redor e perceber que muitas vezes aquilo que procuramos já possuímos. A chave para o contentamento está em apreciar o que temos, aqui e agora. Epicteto, com sua característica praticidade, nos encoraja a abraçar nossas circunstâncias atuais, sejam quais forem. Cada situação, por mais desafiadora que pareça, pode ser uma fonte de gratidão, se aprendermos a vê-la com olhos de agradecimento. Ao aceitar e valorizar o presente, podemos construir uma vida mais rica e significativa. A gratidão, portanto, não é apenas um sentimento passageiro, mas uma prática ativa que envolve reconhecer e apreciar as bênçãos ao nosso redor. Essa atitude nos fortalece diante das adversidades, enriquece nossas relações e melhora nosso bem-estar geral. Além disso, a gratidão nos conecta com os outros e com o mundo de maneira mais profunda e significativa. Ao expressar gratidão, não apenas aumentamos nossa própria felicidade, mas também contribuímos para um ambiente mais positivo e compassivo. Em conclusão, a gratidão é uma poderosa ferramenta estoica que nos ajuda a navegar pela vida com uma atitude de apreciação e reconhecimento. Ao praticar a gratidão, não só transformamos nossa perspectiva, mas também abrimos nossos corações para a beleza e a riqueza da existência. Então vamos tirar um momento para agradecer, para reconhecer as bênçãos que nos cercam e para cultivar uma vida cheia de gratidão e plenitude. Lição 8. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. A filosofia estoica, com figuras emblemáticas como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, nos oferece uma perspectiva profunda e enriquecedora sobre a existência humana por meio do conceito de memento mori, que se traduz como lembre-se de que você vai morrer. Esse lembrete, longe de nos mergulhar na melancolia ou no pessimismo, atua como um poderoso catalisador para a inspiração e a motivação em nossas vidas. Marco Aurélio, em suas reflexivas meditações, dedicava tempo a contemplar a natureza efêmera da vida. Ele nos encoraja a viver alinhados com nossos valores mais profundos e a valorizar cada instante que nos é concedido.
Você pode deixar a vida agora mesmo, escreveu o imperador filósofo, instando-nos a permitir que essa consciência da nossa finitude molde nossas ações, palavras e pensamentos. Essa perspectiva não pretende ser sombria, mas servir como um chamado para focarmos no que realmente importa e priorizarmos aquilo que tem verdadeiro significado em nossas vidas. Sêneca, outra figura proeminente do estoicismo, nos adverte sobre a brevidade de nossa existência. Ele nos incentiva a não desperdiçar nosso tempo precioso em trivialidades, mas a nos concentrarmos em construir uma vida plena de significado e propósito. Para ele, a consciência da mortalidade nos impulsiona a viver com mais sabedoria, a valorizar nossas relações e experiências com renovada intensidade, e a apreciar os momentos que compartilhamos com nossos entes queridos. Epicteto, por sua vez, nos lembra da importância de viver plenamente no presente e de aproveitar ao máximo nosso tempo. Ao lembrar que nossa existência neste mundo não é permanente, somos levados a uma conduta mais ética e aprendemos a valorizar mais profundamente a beleza e a riqueza que a vida nos oferece. Essa consciência da nossa mortalidade pode servir como um farol que guia nossas decisões e ações, nos orientando para uma vida mais autêntica e significativa. Em resumo, o Memento Mori não é um chamado à tristeza, mas um lembrete para vivermos com propósito, para abraçarmos cada momento com gratidão e para buscarmos a excelência em tudo o que fazemos. Ele nos lembra que, embora nossa presença neste mundo seja transitória, temos a capacidade de deixar uma marca duradoura por meio de nossas ações e do legado que construímos. Ao abraçar esse princípio estoico, podemos enfrentar a vida com coragem, clareza e uma profunda apreciação pelo presente que é a existência. Lição 9. Não se preocupar com o que os outros pensam. Nesta era digital em que as redes sociais se tornaram o espelho da nossa autoestima, é fácil perder-se na busca por validação externa. Mas o que acontece quando nos afastamos dessa busca incessante? A filosofia estoica nos convida a desvendar essa contradição e redescobrir o valor intrínseco que reside em nossa própria essência. Marco Aurélio, em sua profunda introspecção, nos desafia a refletir sobre essa contradição. Amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas ao mesmo tempo valorizamos mais a opinião deles sobre nós do que a nossa própria. É um poderoso lembrete para reavaliarmos nossas prioridades e questionarmos por que permitimos que as percepções externas moldem nossa percepção de nós mesmos. Sêneca nos impulsiona a construir um caminho autêntico, um que ressoe com nossos valores e princípios mais profundos, e não com as expectativas impostas pela sociedade. Ele nos assegura que a verdadeira felicidade e satisfação vem de viver uma vida que reflete fielmente o que valorizamos, e não de perseguir reconhecimento ou aprovação dos outros. Epicteto, com sua sabedoria prática, nos lembra que preocupar-se com o que os outros pensam é uma preocupação inútil, pois está além do nosso controle. Ele nos incentiva a focar em nossas próprias ações e a viver uma vida virtuosa, pois é aí que reside nosso verdadeiro poder e liberdade. Libertar-se da preocupação com o que os outros pensam não significa ignorar completamente o feedback ou as críticas construtivas. Trata-se sim de cultivar um equilíbrio saudável, onde podemos ouvir e considerar as opiniões dos outros sem permitir que definam nosso valor ou ditem nossa autoestima. Isso é parte de um caminho para uma maior autenticidade e liberdade pessoal, onde a aprovação externa se torna um eco distante e nossa própria voz interior se torna a guia mais confiável. Além disso, esse enfoque permite criar relações mais genuínas e significativas. Quando deixamos de buscar constantemente a aprovação dos outros, nos libertamos para sermos mais autênticos e vulneráveis. Essa autenticidade fortalece conexões mais profundas, pois nos relacionamos com os outros de maneira sincera, sem máscaras ou pretensões. Em última análise, deixar de se preocupar com o que os outros pensam é um ato de autoafirmação e empoderamento. Isso nos permite viver com um senso de propósito e direção, seguindo nosso próprio caminho com confiança e convicção. É um lembrete de que nosso valor não se mede pelos aplausos ou pela aprovação dos outros, mas pela integridade e autenticidade com que vivemos nossas vidas. Lição 10. Aceitar a mudança. A mudança é uma constante na vida, um elemento inseparável da experiência humana. Embora muitas vezes resistamos a ela, temendo o desconhecido, os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Eles nos convidam a ver a mudança, não como um obstáculo,
mas como uma oportunidade para crescer e evoluir. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos incita a aceitar a mudança com graça, lembrando-nos de que tudo o que chega às nossas vidas está entrelaçado com nosso destino. Cada mudança, cada reviravolta do destino está projetada para se alinhar perfeitamente com nossas necessidades e nosso caminho de vida. Essa aceitação da mudança nos liberta da ansiedade e nos permite fluir com a correnteza da vida. Sêneca, outro pilar do estoicismo, nos adverte contra o apego excessivo às nossas circunstâncias atuais. Ele nos lembra que a vida é dinâmica e que nos apegarmos demais ao que é agora só nos prepara para a decepção. Ao abraçar a flexibilidade e a abertura à mudança, nos posicionamos para uma vida mais plena e satisfatória. Epicteto, com seu enfoque prático, nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Ao focarmos em nossas atitudes e respostas à mudança, em vez de nos preocuparmos com os eventos externos, nos capacitamos para navegar pela vida com confiança e resiliência. Esse enfoque nos ajuda a encontrar oportunidades de crescimento em meio à mudança e a avançar com um sentido de propósito. Aceitar a mudança, então, é abraçar a essência da própria vida. É reconhecer que a mudança nos molda, nos desafia e, em última análise, nos enriquece. Ao adotar uma atitude estoica em relação à mudança, podemos encontrar serenidade na incerteza e beleza na transformação. É nesse fluir com a mudança que descobrimos nossa verdadeira força e nossa capacidade de prosperar em um mundo em constante evolução. A adaptabilidade é a chave nesse processo. Ao sermos flexíveis e receptivos à mudança, cultivamos uma resiliência que nos permite enfrentar os desafios da vida com um espírito indomável. Essa resiliência nos permite não apenas sobreviver, mas também florescer em meio à incerteza. Além disso, a mudança nos oferece a oportunidade de reavaliar nossas prioridades e alinhar nossas vidas com nossos valores mais profundos. Muitas vezes é nos momentos de transição que encontramos clareza e redescobrimos o que é realmente importante para nós. Ao abraçar a mudança, abrimos a porta para novas experiências, aprendizagens e crescimento pessoal. A mudança nos desafia a sair da nossa zona de conforto e explorar novos horizontes, ampliando nossa perspectiva e enriquecendo nossa experiência de vida. Em última análise, aceitar a mudança é uma expressão de confiança no processo da vida. É uma afirmação de que, apesar das incertezas e reviravoltas inesperadas, há uma sabedoria inerente no fluxo da existência. Ao abraçar a mudança com uma atitude estoica, afirmamos nossa capacidade de navegar pela vida com graça, força e um profundo senso de propósito. É uma jornada de aceitação, adaptabilidade e transformação, onde cada mudança nos aproxima um passo mais da realização do nosso verdadeiro potencial. Lição 11. Praticar a compaixão e a empatia. Epicteto ensinou que devemos nos esforçar para compreender as perspectivas dos outros, reconhecendo que cada pessoa tem suas razões para agir como age. Isso não significa justificar comportamentos prejudiciais, mas sim nos aproximar dos outros com uma mentalidade empática, buscando entender suas experiências e pontos de vista. Mas como podemos praticar a compaixão e a empatia em nossa vida diária? Tudo começa com escutar, ouvir de verdade as histórias, experiências e sentimentos das pessoas ao nosso redor. Trata-se de nos colocarmos no lugar delas, imaginando suas lutas, alegrias, medos e esperanças. Esse ato de compreensão constrói uma ponte entre nós, fomentando uma sensação de conexão e humanidade compartilhada. Outra forma de cultivar a compaixão e a empatia é por meio de pequenos atos de bondade. Não importa quão simples sejam, um sorriso, uma palavra gentil ou um ouvido atento podem fazer uma diferença significativa no dia de alguém. Ao estarmos presentes e atentos aos outros, sinalizamos que eles importam, que seus sentimentos e experiências são válidos e importantes. Praticar a compaixão e a empatia também significa estar disponível para os outros em tempos de necessidade, oferecendo apoio e compreensão sem julgamentos. Trata-se de reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa, independentemente das nossas diferenças. O filósofo Aristóteles falou sobre a importância da amizade e do papel da empatia na construção de relações fortes e significativas. Ele acreditava que os verdadeiros amigos não apenas compartilham as alegrias uns dos outros, mas também as tristezas.
apoiando-se mutuamente com empatia e compreensão. A psicologia moderna confirma a ênfase dos estoicos na compaixão e na empatia, mostrando que essas virtudes não apenas melhoram nossas relações, mas também nosso próprio bem-estar emocional. Ao cuidar dos outros, fomentamos um senso de pertencimento, propósito e felicidade em nossas próprias vidas. Lembremos que por trás de cada rosto há uma história. Por trás de cada ação há uma razão. Ao compreender e cuidar dos outros, fazemos do mundo um lugar mais gentil e acolhedor. Ao praticar atos de empatia e compaixão, enriquecemos a vida daqueles ao nosso redor e, ao mesmo tempo, encontramos uma alegria e realização mais profundas em nossas próprias vidas. Vamos juntos espalhar a bondade como confetes, criando ondas de compaixão que transformam o mundo. Um ato de empatia por vez. Lição 12. Refletir e revisar regularmente. Epicteto incentivava seus alunos a terminar cada dia com uma revisão de suas ações e atitudes. Essa prática não era sobre autocrítica, mas sim sobre autoconsciência e crescimento. Ele nos incentivava a nos perguntar: o que fiz bem? O que fiz mal? Quais deveres deixei de cumprir? Através de perguntas como essas, podemos guiar nossas vidas de forma mais consciente, fazendo ajustes que nos aproximem de nossos ideais. Como podemos incorporar essa prática estoica de reflexão e revisão em nossas vidas modernas? Primeiro, transformando-a em um hábito. Dedique alguns minutos todos os dias, talvez antes de dormir, para refletir sobre o seu dia. Quais foram suas vitórias? Quais desafios você enfrentou? E como você reagiu? Essa prática pode começar como um exercício mental, mas escrever sobre ela pode aumentar seus benefícios, criando um registro tangível da sua jornada. Em segundo lugar, use a reflexão como uma ferramenta para a gratidão. Ao revisar seu dia, também observe os momentos, por menores que sejam, que trouxeram alegria ou gratidão. Isso equilibra nossa tendência natural de focar no negativo, cultivando uma perspectiva mais positiva da vida. Em terceiro lugar, aborde essa prática com gentileza e compaixão consigo mesmo. A reflexão não é para se culpar pelos erros, mas para reconhecê-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Seja tão compreensivo consigo quanto seria com um amigo querido. Aristóteles falou sobre a importância de viver uma vida reflexiva. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria vem de compreender a nós mesmos, nossas ações e nosso lugar no mundo. Essa reflexão é a essência de viver uma vida examinada, uma que esteja em sintonia com a virtude e a excelência. A psicologia moderna também apoia os benefícios da reflexão regular, mostrando melhorias na saúde mental, clareza de propósito e crescimento pessoal. Refletir sobre nossas experiências nos ajuda a processar emoções, aprender com nossas ações e tomar decisões mais informadas no futuro. Vamos nos comprometer com essa prática de refletir e revisar regularmente. Que seja nosso farol, garantindo que não estejamos apenas vivendo passivamente, mas moldando ativamente nossas vidas de acordo com nossos valores. Ao reservarmos um tempo para olhar para trás, adquirimos a clareza necessária para avançar de maneira mais alinhada com quem somos e com quem aspiramos ser. Valorize essa jornada de introspecção, pois é ao nos conhecermos melhor que encontramos o caminho para a verdadeira realização e alegria. Cada uma dessas lições do estoicismo não é apenas sabedoria antiga, mas também ferramentas práticas que podem nos ajudar a lidar com o estresse, tomar melhores decisões e encontrar paz no caos. Lembre-se, não são os desafios no caminho que nos definem, mas a força que encontramos ao enfrentá-los, a sabedoria que acumulamos e a compaixão que compartilhamos. Cada passo, cada reflexão, cada ato de bondade é como um traço de pincel na obra-prima que é a sua vida. Então, não apenas existamos, mas vivamos com propósito e autenticidade. Ao nos despedirmos hoje, encorajo você a não deixar a inspiração terminar aqui. Na tela, encontrará uma lista de reprodução repleta de sabedoria, histórias e estratégias para ajudá-lo a navegar pelas voltas da vida com graça e resiliência. Clique, mergulhe mais fundo e continue esculpindo a versão mais autêntica de si mesmo. Vamos continuar crescendo, refletindo e abraçando a complexidade da vida. Obrigado por compartilhar este tempo comigo, e até que nos encontremos novamente, lembre-se de viver não apenas para o aplauso, mas pela causa. A causa de ser o seu eu mais genuíno. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil.
Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Cuide-se e nos vemos no próximo passo da nossa jornada. Até a próxima!